mais um, eu, meu livro e o professor. E agora a gente vai discutir ali um assunto, não é? E um capítulo que é muitíssimo importante, que é o capítulo 19. A gente veio nos vídeos anteriores, já temos 10 videozinhos, não é? E agora a gente vai gravar o 11º vídeo. A gente veio no capítulo anterior, capítulo 18, falando ali sobre as principais características do regime geral de previdência, resolvemos algumas questões de provas, enfim. Daí a gente agora chega no capítulo número 19. Eu entendo que esse é um capítulo que você deve ter muitíssima atenção para a prova, porque não há prova de concurso público que caia direito previdenciário, tanto direito previdenciário benefícios, como direito previdenciário custeio, ou seja, independe se você está fazendo concurso para a Receita Federal, por exemplo, para analista, para ata, para auditor, e que se cobra ali especificamente custeio, independe, assuntos segurados vai estar ali. E se você estiver, por exemplo, fazendo concurso para auditor fiscal do trabalho ou para o INSS, que basicamente cobra-se a parte relativa a benefícios. Então, portanto, você vai ter ali também o assunto segurados. É um assunto híbrido, tá de um lado, tá de outro, então, portanto, reputo muitíssimo importante e que você precisa fazer a leitura desse capítulo de uma forma bacana, tranquila, fazendo suas considerações. Vou entrar nessa jogada, não é? Justamente para tentar dar uma melhorada no seu entendimento e fazer com que você tenha animação, não é, em estudar esse capítulo. Tudo bem? Então eu vou postar aí na tela o capítulo 19, não é? Todo mundo localiza aí no seu livro o capítulo 19, que vai estar ali na página 291. Então é justamente isso aqui, olha, o capítulo 19, dá uma olhada, segurados, não é? Bem, a gente vai ter um capítulo logo ali na frente tratando dos dependentes. Então, portanto, logo na introdução do capítulo, a gente coloca os segurados justamente no rol de beneficiários. E é isso que eu quero falar com vocês no videozinho de aula hoje, nesse videozinho 11, não é? Para justamente descortinar o assunto. Tudo bem? Então, quem são os beneficiários do regime geral de previdência? Os beneficiários são tanto os segurados como também os dependentes. Quem assiste a aula comigo lá na rede LFG, não é? A gente trata desse assunto da seguinte forma: a gente chega aqui e faz assim, olha, a gente diz, olha, o regime geral, não é? Todo mundo sabe disso aqui. O regime geral de previdência, ele promove coberturas, não é? Ele promove coberturas, seja através de benefícios, seja através de serviços. E quem é o público-alvo, não é? Quem é o público-alvo do regime geral de previdência? De uma forma bem genérica, são os trabalhadores, beleza? E os seus familiares, beleza? Bem, aí quando a gente chega agora no livro, no capítulo 19, a gente faz um ajuste em relação a essa forma de transmissão de conhecimento muito genérica, em dizer que o regime geral de previdência promove cobertura aos trabalhadores e aos seus familiares. A rigor é o seguinte: os trabalhadores, na verdade, são os segurados e os familiares são os dependentes dos segurados. Como o direito previdenciário é ramo do direito público, então esses familiares aí cumprem um rol previamente determinado na legislação. A gente vai ver logo adiante quais são exatamente os dependentes dos segurados. Porque, por exemplo, uma neta, o sogro, a sogra, um tio, um sobrinho não vão fazer parte do rol dos dependentes. Então, os dependentes, eles são previamente listados. Da mesma forma, os trabalhadores. Então, os trabalhadores, na verdade, né, os beneficiários, né, na verdade, são, né, os segurados e os seus dependentes. E os segurados são os segurados, aqueles que vão ter cobertura, que vão ter proteção. Beleza. Agora, dentro do grupo, né, segurados, a gente assim apresenta aquela famosa regrinha que foi meu aluno conhece, que tem no livro. Existe lá a famosa regra do CADES-F. Ô Ítalo, beleza, mas o que é isso? Bem, pessoal, aqui estão justamente, olha, os trabalhadores.
E o F aqui vai estar quem? Justamente aquele que não trabalha. Vai ter um videozinho logo adiante. Quem é meu aluno lá na rede LFG, eu sempre falo da rede LFG porque eu sou professor unicamente de lá, não é? Por enquanto. Então, quando eu falo, olha, quem foi meu aluno na rede LFG, não se incomode não, é porque de 12 anos para cá eu só ensino lá. Então é assim, quando eu digo assim, olha, segurado facultativo, regra geral é aquele que não trabalha, porque eu vou gravar um videozinho logo adiante, o vídeo 14 ou 15, que eu vou tratar de um segurado facultativo especificamente que trabalha. E a gente vai discutir o porquê. Por que que aquele cara, lá adiante a gente vai discutir quem é, ele é enquadrado como facultativo, mas ele efetivamente trabalha. Então, a rigor, o segurado facultativo é aquela pessoa que não trabalha, mas que quer ter a proteção. Qual proteção? 4, 3, 2, 1, não é? Teria o mais 1 aqui do seguro-defeso, mas enfim, do 4, 3 mais 1 e dos mais 2 serviços, não é? São os 10 benefícios e os 2 serviços. Então, simples assim, não é? Então, o capítulo, a gente vai tratar das principais características disso aqui, do CADES-F. Bem, são 71 pormenorizações ali no decreto 3048, entre o artigo 9º, não é? Entre o artigo 9º e o artigo 13, mais ou menos ali do decreto 3048, que você deveria fazer a leitura, mas você tem o livro em mãos lá. Então, a gente transpôs todas aquelas 71 pormenorizações aqui para o livro. Então, você vai fazer dessa forma. Então, a gente começa e vamos fazer uma parte, não é? Juntos, não é? Tratando desses assuntos, não é? Então, para que a gente termine o nosso vídeo número 11, eu vou querer fazer com vocês o seguinte. Só um instante, eu vou querer fazer com vocês aqui o seguinte, uma questão que se apresenta logo na página subsequente aqui, que seria a página 292. Então, eu vou lá e a gente vai fazer essa questão juntos. É muito simples, não é? É muito simples. Então, a questão aqui da Sesgran Rio, eu acho que você não está vendo essa questão. Deixa eu melhorar aqui para você, não é? E assim a gente resolve junto. Eu acho que agora melhora, não melhora um pouquinho? Melhora? Então, a Previdência é o segmento da Seguridade Social que visa propiciar os meios indispensáveis à subsistência da pessoa humana quando ocorrer certa contingência. Isso aqui é massa, não é? Certa contingência prevista em lei. As contingências vão cumprir justamente a regra do 4, 3, 2, 1, não é? São 4 aposentadorias, são 3 auxílios, são 2 salários e a pensão por morte. Quem determina as contingências que deverá haver cobertura é o artigo 201 da Constituição Federal. Então, é a própria Constituição Federal que delimita a ação da Previdência. Então, beleza, aí diz assim, são beneficiários das prestações previdenciárias os segurados e os seus dependentes, ou seja, correto. O Ítalo, vai aparecer questão fácil assim em prova? Bem, é questão de prova, é uma questão aí da Sesgran Rio, não é? Eu não sei exatamente qual foi o ano, mas enfim, essas questões elas se repetem. Pessoal, então assim a gente vai finalizando o vídeo número 11. Nesse capítulo eu quero gravar uma cacetada de vídeos, tá certo? Então, portanto, no projeto Eu, Meu Livro e o Professor, beleza? A gente se vê logo no vídeo número 12 na sequência. Valeu! Só um instante. Valeu!